Tem novidades também no Vasco. Fernando Diniz, enfim, foi contratado. As últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Vasco, que enfim tem um treinador. Fernando Diniz aceitou a proposta cruzmaltina no início da tarde dessa quinta-feira, horas depois daquele fracasso 4-1 contra o Porto Cabelo, pior derrota de um time brasileiro para uma equipe venezuelana. Importante contar que Fernando Diniz e seus 3 auxiliares, entre eles um preparador físico, vão custar pouco mais de R$1 milhão por mês ao Cruzmaltino, que também precisou aceitar um contrato até dezembro de 2026. Vasco que não vence as 7 partidas e vive crise, especialmente depois da derrota na Sul-Americana, que coloca em risco a classificação do time. Vasco vai precisar pontuar contra o Lanús na Argentina e depois vencer o Melgar em casa para assegurar a classificação. Só para completar, em relação ao fracasso de quarta-feira, vale a lembrança de que o salário do Coutinho ou do Payet sozinho banca toda a folha salarial da equipe venezuelana. Payet e Coutinho ganham cada um R$1,5 milhão por mês. Vamos falar um pouquinho sobre o Diniz. Depois de mais de 10 dias de negociação, enfim, um acordo. No início da tarde dessa quinta-feira, o Diniz disse sim à proposta do Vasco. O Vasco havia melhorado a oferta ontem e colocou um prazo final para que o Diniz respondesse. Se o Diniz continuasse enrolando, o Vasco partiria para outra opção. Acordo que vai garantir ao Diniz e a seus 3 auxiliares, um deles um preparador físico, algo na casa de R$1,2 milhão por mês. Ou seja, Diniz chega ao Vasco para ganhar menos apenas do que o Payet e também do Coutinho, embora precisamos lembrar que o Payet está de saída, só fica até o fim do contrato, agora na metade do ano. Coutinho também tem contrato só até a metade do ano, mas esse interessa ao Vasco. O Vasco já negocia com o Aston Villa a permanência do jogador, tá bom? A base do Vasco é muito boa e forte. Que pena o clube num todo e é muito bagunçado. O pior é que nesse momento eu nem considero o Vasco tão bagunçado assim. Eu acho que o Pedrinho tem boas práticas, mas a falta de dinheiro interfere demais, cara. E aí você cai numa espiral ruim, naquela bola de neve que vai se acumulando, enfim. É decepcionante, até porque o torcedor do Vasco empurra demais, super engajado, gigante, faz parte. Eu acho que o São Paulo, como vários clubes de futebol no Brasil, precisa virar SAF, Sociedade Anônima do Futebol, para profissionalizar de vez tudo aquilo que precisa ser profissional. E tem outro ponto importante, todo clube que vira SAF tem uma série de benefícios no pagamento das dívidas. Estava até lendo, o Vasco, que é SAF, estava trabalhando com a possibilidade de pagar um percentual mínimo das dívidas para os seus credores. Acho até que passa-se do ponto, né? Porque quem tem dinheiro a receber conta com essa grana e mereceu para receber essa grana. Isso eu falo do Vasco, mas falo de qualquer outro clube. Estou usando como linhas gerais, né? Então, por exemplo, se você tem R$100 mil a receber de um clube de futebol no Brasil, a partir da SAF, cria-se um mecanismo que os caras te oferecem 10% e você tem que aceitar e receber em vários anos. Acho demais isso. Mas, enfim, é uma possibilidade que o São Paulo poderia se beneficiar. Assim como eu acho que o Corinthians também precisa virar SAF, o Santos precisa virar SAF, e por aí vai. Atila Zapata Nicola pergunta para o Pedrinho como é que está a preparação para a Série B de 2026 com o Diniz. Atila, acho que seria meio deselegante mandar mensagem: Pedrinho, tudo bem? Passando para perguntar como é que está a preparação para a Série B. Mas vamos falar sério, né? Tá? O Vasco não é horroroso como no jogo de ontem, 4-1 para o Porto Cabelo, maior vitória de um time venezuelano contra um time brasileiro na história dos confrontos, mas o Vasco não é tão ruim. O Vasco tem condição de fazer melhor. Eu acho até que vai acabar se classificando no seu grupo. Hoje é o segundo colocado, atrás do Lanús. Faz mais um jogo contra o Lanús, depois pega o Melgar dentro de casa, tá bom? O Vasco foi especulado como possível interessado. Conversei com uma pessoa do Vasco que desmentiu. Afirmou que não faz parte dos planos. Vale a lembrança de que o Félix Torres custa R$750 mil por mês em salário, tá? Jeff, obrigado pelo superchat, Zé. Fabrício Valentini, boa noite, Nicola. Há rumores de que o Diniz terá carta branca, inclusive nas contratações do meio do ano. Procede. O Capasso pode ser reintegrado?
Fabrício, o Diniz é dos caras que menos reclama de contratação. Você pode buscar em um histórico. Ele nem faz muita questão de ficar buscando jogador e tal. Ele gosta muito de trabalhar com quem já está. E posso assegurar também, até em cima disso, que não houve a promessa de grandes reforços. O Vasco não tem capacidade financeira para grandes investimentos. Sobre a volta do Capasso, posso até vou perguntar, mas eu acho que pode fazer sentido, tá? Especialmente porque o Capasso tem contrato só até dezembro, o Vasco estava desesperado para negociá-lo, mas diante da falta de propostas. Propostas até existiram, né? Mas diante das recusas do Capasso, numa dessa ele acaba ficando, tá bom? E assim, dentre as possibilidades, acho que o Vasco acerta ao contratar o Diniz. Thiago Vita quer saber se existe alguma chance de o Luciano ir para o Vasco. Pessoal, toda vez que vocês ouvirem alguma especulação desse tipo, a primeira coisa que vocês precisam pesquisar é quantos jogos esse cara já tem no Campeonato Brasileiro. Luciano, por exemplo, tem 6. Isso significa que se o Luciano entrar em campo na próxima partida do São Paulo contra o Palmeiras, na Arena Barueri, o Luciano alcança o 7º jogo. E aí fica impossível de ele se mudar para outro clube brasileiro. Ninguém vai contratar um jogador que não possa ser utilizado no Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que tem mais jogos. Quer ver? Eu vou até usar esse mesmo exemplo para pesquisar sobre Luiz Araújo e Matheus Gonçalves, que são 2 jogadores que são alvo do Cruzeiro. Luiz Araújo tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Se entrar em campo mais uma vez, já fica impossibilitado de ser negociado, tá? Vou ver o Matheus Gonçalves aqui do Flamengo. Esse deve ter um pouco menos de jogos, né? Então talvez tenha até um pouquinho mais de folga. O Matheus tem só 2 jogos, 4 minutos em campo. Esse daria para negociar. Juninho Capixaba, cheguei a contar para vocês sobre o Juninho, a dificuldade dele, a vontade dele de sair do Red Bull, teve propostas de 4 clubes brasileiros. Juninho já tem 7 jogos, esse não sai mais. Matheus Fernandes, jogador do Red Bull que interessa ao Atlético Mineiro, jogador pedido pelo Cuca. O Matheus tem 5 partidas no Brasileiro, pode fazer só mais um jogo, senão ficará impossibilitado de atuar. Deixa eu ver o Wallace do Cruzeiro, que não deve ficar, deve ser utilizado como moeda de troca. O Wallace tem, nesse momento, 4 jogos no Brasileirão, pode fazer mais 2. Deixa eu ver a situação do William, também do Cruzeiro, outro que vai ser usado de moeda de troca pela Raposa na metade do ano. O William tem 3 partidas no Campeonato Brasileiro, pode jogar mais 3. Para completar, deixa eu ver jogadores que estão sendo especulados. Deixa eu ver o Diego Pituca. Diego Pituca, 32 anos, jogador do Santos. 6 partidas no Brasileiro. Talvez por isso ele não tenha entrado no jogo contra o Grêmio, né? Ficou no banco de reservas. Se o Pituca fizer mais um jogo pelo Santos, entrar qualquer minuto, ele deixa de estar disponível para atuar por outro clube brasileiro. A regra é assim, se você tem 6 partidas, até 6 partidas você pode defender outro clube. A partir de 7 você fica indisponível. Nery Ramos escreve assim, Vasco pensando em contratar, enterrado em dívidas, e outra vez o Diniz. Vira e mexe, ele está lá, na volta. Ele não é treinador para futebol brasileiro, aqui é diferente. Nery, tá justo a sua opinião, eu só acho que pro Vasco hoje contratar um técnico ia ser bem complicado. Você ia buscar quem? Esses técnicos mais caros, como Jorge Sampaoli, como Tite, esses caras não vão aceitar a proposta do Vasco. Essa é a realidade, tá? Para apostar num Caixinha, para apostar num Pepa, para apostar no Antônio Oliveira, eu prefiro contratar o Diniz, tá? Mesmo sem muita convicção. Então é isso aí, torcedor vascaíno, ficamos por aqui com o giro de notícias do Vascão da Gama. Vasco que acertou aí, né, com o Diniz será o novo treinador. E eu quero falar com vocês sobre reforços, né? Surgiu aí até na live aí do Nicola a pergunta sobre Luciano, né? O Diniz tem um ótimo relacionamento de amizade com o Luciano, foi assim no Fluminense, aí o Diniz foi para o São Paulo. Não, o Luciano chegou lá primeiro, se eu não me engano. Depois o Diniz chegou lá e teve aqueles episódios, né, de discussão entre os dois, brincadeiras. E fica aí a possibilidade do Diniz pedir a contratação do Luciano. Eu até conversando com um amigo, cheguei a comentar sobre, né, que talvez o Diniz iria pedir a contratação do Luciano, mas tem essa barreira aí, né, de jogadores daqui do Brasil que jogam Brasileirão. Se fizerem 7 jogos no Campeonato Brasileiro, o jogador não pode se transferir para nenhum outro clube do Brasil, não pode jogar, né? Então, o Luciano já tem 6 jogos, como informou aí o Nicola,
Então é muito bem provável que essa situação não aconteça, né? Talvez aí só para a próxima temporada, caso o Diniz faça um bom trabalho no Vasco, permaneça, né? Porque a gente fica com aquele pensamento, né? De que o Diniz não consegue dar seguimento aos seus trabalhos, acaba sendo demitido, né? Então a gente fica aí com uma expectativa de o que vai acontecer com o Vasco daqui para frente, né? Até o final aí da temporada, com o Diniz assumindo. Espero que dê tudo certo para o Diniz fazer aí um excelente trabalho no Vasco e recuperar, né, a moral desses jogadores, porque o que a gente tem visto em campo é um absurdo atrás de absurdo. Deixe sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações.